Com a inflação aumentando a nível global, será que a gente precisa começar a se preocupar? Foi divulgado na semana passada o CPI, que é o índice IPCA americano. Saiu lá que do mês de abril teve um aumento de 0,80%, um aumento considerável, enquanto o mercado esperava que o aumento fosse de só 0,36%. Com esse aumento de 0,80%, o CPI dos últimos 12 meses acontece que está na faixa ali de 4,2%. É uma alta bem considerável para nível de inflação americana. E a pergunta que fica é: a gente vai ter uma inflação continuada nos próximos anos? E se sim, o Fed, que é o Banco Central Americano, vai tentar aumentar os juros para tentar segurar isso? Porque caso você não saiba, a tentativa de um banco central, quando a inflação começa a aumentar, é ele aumentar os juros para que as pessoas consumam menos e assim a inflação dá uma segurada. Será que isso vai acontecer? Respondendo à primeira pergunta, a inflação, no momento, ela parece ser mais de uma questão conjuntural, ou seja, de uma situação atual, não necessariamente uma coisa mais estrutural, que está sendo pensada por longo prazo. Por que isso? Tivemos fechamentos, de economias, agora estão retornando, então é normal ter ali problemas na cadeia de produção. Tivemos no ano passado auxílios emergenciais, então tem que se lembrar que todo o índice de inflação, ele é um indicador atrasado. Esse indicador agora que está sendo mostrado ali 0,36%, ele representa do ano passado. Agora, se for continuado esse tipo de auxílio, as medidas que o Biden diz que vai implementar, porque até o momento é somente anúncio, se esse tipo de incentivo for de fato concretizado, aí sim pode ser que a gente tenha uma inflação mais continuada. Agora, respondendo a segunda pergunta, será que o Fed vai tentar aumentar os juros para conter essa inflação? Aí a gente tem outro problema. No ano passado, o Fed anunciou os objetivos de longo prazo dele. A cada 5 anos ele lança um relatório falando dos objetivos de longo prazo dele. Uma das metas lá, ele disse que vai correr atrás de uma inflação de 2% durante um determinado período. Só que o grande problema é que ele não falou qual período é esse. Significa que nos últimos 12 meses está 4,2%. Mas será que esse, ao longo do tempo que o Fed diz, representa 24 meses? 36 meses? Se a gente pegar, por exemplo, uma inflação, esse CPI, dos últimos 36 meses, vai dar bem menor do que 2%. Então, essa questão, ele fez, talvez até para não se comprometer muito, de ter que aumentar os juros. E por que também ele não quer aumentar os juros? Ele tentou fazer isso em dezembro de 2018, para quem não lembra, começou a vender os ativos do Fed, ele está com um balanço muito alto por conta ainda da crise de 2008. Ele tentou normalizar, começou a tentar vender aqueles ativos que estavam com ele para tentar aumentar um pouco a taxa de juros. Logo o mercado caiu, foi derrubado e ainda teve um choque ali, um estresse no mercado interbancário. Então, logo que ele começou, ele já decidiu parar e voltou a comprar ativos no mercado financeiro, diminuindo a taxa de juros. Então tem ali um problema, que se ele começar a aumentar a taxa de juros, ele derruba o mercado. De uma economia que está começando a se reerguer agora, depois de quase um ano parado. E ainda tem a questão da dificuldade do Tesouro se financiar. O governo americano está gastando muito, se ele aumentar a dívida, como é que o governo federal americano vai conseguir se financiar? Então ele tem esse problema que dificulta muito ele aumentar os juros e também um problema do ponto de vista assim, teórico. Como é que ele vai fazer isso? Antes da pandemia, o balanço do Fed já rolava na faixa de 8 trilhões de dólares. Por conta da pandemia agora, o balanço dele está beirando 8 trilhões e meio. É tanto ativo que não se tem, na verdade, nada, nenhum arcabouço teórico que ajude ele a se desfazer disso, de todos esses ativos. Então, talvez seja assim o maior experimento já visto da história econômica, porque ele não sabe exatamente como fazer isso. Então a gente tem o problema, primeiro, de derrubar o mercado, o segundo, de financiar o governo americano, e ainda tem o problema de que ele não sabe como fazer isso, é algo totalmente novo. Agora, do ponto de vista para o real. Atualmente, o dólar deu uma boa queda ali em relação ao real, mas principalmente por questões de casa. A gente está mais ou menos ali fazendo a nossa lição de casa, está dando algumas estruturadas, a questão política deu uma segurada, a economia está com uma tendência de voltar, agora que começou bem a vacinação. A questão é, se juros americanos sobem,
Isso prejudica bastante o real, porque daí já não vale mais a pena você investir em real, sendo que em dólar você ganha mais. Para os ativos como ouro, Bitcoin, principalmente, se o juro está maior, não vale a pena você carregar ouro na sua carteira, compensa você colocar um título americano. E do ponto de vista do Bitcoin, do ponto de vista estrutural do Bitcoin, ele continua excelente porque ele é um ativo deflacionário por fundamento. O grande problema é que se os juros americanos subir, existe uma grande tendência do mercado cair. Muitas empresas hoje dependem de juros baixos, então vai começar um quebra-quebra, uma corrida por liquidez. E quando você está correndo por liquidez, você vende literalmente tudo, inclusive Bitcoin. Foi o que aconteceu em março do ano passado, onde deu um quebra-quebra. Todo mundo saiu vendendo tudo que tinha para conseguir ter um pouco de liquidez. Então isso pode prejudicar um pouco no primeiro momento o Bitcoin, mas no longo prazo, talvez o Bitcoin seja assim a maior arma para uma proteção real de inflação. Beleza? Por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, inclusive, e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!